Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário ao livro do Gênesis, ciclo de Abraão, 23º encontro, Gênesis capítulo 21, do versículo de 8 a 21. Ouçamos nossa leitura. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara viu que o filho de Abraão brincava com o filho da egípcia Agar. E ele estava zombando de seu filho Isaque. Então ela disse a Abraão: expulsa essa escrava e o filho dela, para que o filho dessa escrava não seja herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com isso, porque Ismael era seu filho. Mas Deus lhe disse: não fique aflito por causa do menino e da escrava. Atenda ao pedido de Sara, pois será através de Isaque que sua descendência levará o nome que você tem. Entretanto, também o filho da escrava eu farei uma grande nação, pois ele é descendência sua. Abraão levantou-se de manhã, pegou o pão e um cantil de água e os deu a Agar. Colocou a criança sobre os ombros dela e depois a mandou embora. Ela saiu e andava errante pelo deserto de Bersabeia. Quando acabou a água do cantil, ela pôs a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se na frente, à distância de um tiro de arco. Ela pensava: não quero ver a criança morrer. E sentou-se à distância. O menino começou a chorar. Deus ouviu os gritos da criança. E o anjo de Deus lá do céu chamou Agar, dizendo: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu os gritos do menino que aí está. Levante-se, pegue o menino e segure-o firme, porque eu farei dele uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Foi encher o cantil e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, morou no deserto e tornou-se um arqueiro. Morou no deserto de Farã e sua mãe escolheu para ele uma mulher egípcia. Versículo 8. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Uma criança era desmamada no 3º ano de vida, onde a festa concluía a primeira fase da vida. Era uma forma de rito de passagem. Como a criança superou a primeira fase da vida, se faz então uma festa. Na antiguidade, havia uma alta taxa de mortalidade infantil. Vencida essa etapa de 3 anos, ele poderia sobreviver até a idade adulta. Versículo 9. Sara viu brincar o filho de Agar, a egípcia, esse filho que Agar dera a Abraão. O brincar parece para Sara uma atitude suspeita. Sara, madrasta de Ismael, teme que o filho da escrava chegue à condição de herdeiro como seu filho. Sara descobre a transcendência de uma brincadeira desinteressada.
não sabe entrar na fraternidade espontânea dos dois meninos. Sara, ao ver Ismael brincar, a tradução grega e Vulgata, latim acrescenta brincando com Isaac, com o irmão menor Isaac, pensou e rejeitou Ismael. Pois uma mulher só tem futuro em seu próprio filho. O que está em jogo aqui é o futuro do filho de Sara. Outra tradução para o versículo. Ora, Sara viu que o filho de Abraão tinha tido com a egípcia Agar, estava zombando de seu filho Isaque. O texto que vimos acima, que usa o termo brincar, aqui vem traduzido como zombando, isto é, Ismael zombando de Isaque. Zombar faz sentir o nome Isaac, rir-se. Ismael estava zombando de Isaque. Dá para entender a preocupação de Sara no versículo. Versículo 10. Então ela disse a Abraão: expulsa essa escrava e o filho dela, para que o filho dessa escrava não seja herdeiro com meu filho Isaque. Vemos a intervenção de Sara, que inescrupulosamente age. Ela age a favor de seu filho, porque esse filho é o futuro da mãe. Então, por isso, Agar e Ismael devem ir embora. É uma luta pela existência. Agar era a serva pessoal de Sara. Aqui neste versículo, ela se torna serva de Abraão. E como tal, concubina de Abraão. Aqui Agar não tem relação com Sara. Sara aqui desqualifica Agar como serva de Abraão e Ismael, o filho de Abraão. Versículo 11. Abraão ficou muito desgostoso com isso, porque Ismael era seu filho. A exigência de Sara leva a um grave conflito. Abraão fica pesaroso, pois para Abraão, pai natural de Ismael, Sara lhe causa uma grande dor. Abraão reage com firmeza à exigência de Sara. Que nós vemos na versão javista, né? Na tradução javista, Abraão fica passivo. Aqui não. Versículo 12. Mas Deus lhe disse: não fique aflito por causa do menino e da escrava. Atenda ao pedido de Sara, pois será através de Isaque que sua descendência levará o nome que você tem. Abraão só cede à exigência de Sara quando Deus diz para fazê-lo. Para ouvir o que Sara disse. Ele assegura que Ismael terá um futuro. Mas será Isaque aquele que levará o nome de Abraão, pois ele nasceu como filho da promessa, pois foi concebido depois da circuncisão de Abraão, de Ismael e de todos os escravos. Por isso é o filho da promessa. A palavra de Deus tem direção à promessa, estendida ao futuro, tendo olhar aos descendentes de Abraão. Isaque, que levará a descendência de Abraão, Ismael, também descendente, mas não será filho da promessa. O povo de Israel tem seu ponto de partida em Isaque. Versículo 13. Entretanto, também o filho da escrava, eu farei uma grande nação, pois ele é descendência sua. Ismael se tornará um grande povo. Ismael é descendente de Abraão e terá a bênção divina. Aqui se trata da origem dos povos ismaelitas, que viviam entre os desertos da Palestina até o Egito.
versículo 14. O povo árabe, né? Versículo 14. Abraão levantou-se de manhã, pegou o pão e um cantil de água e os deu a Agar. Colocou a criança sobre os ombros dela e depois a mandou embora. Ela saiu e andava errante pelo deserto de Bersabeia. Segundo os cálculos, Ismael tinha 16 anos. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Isaque nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Mas os 3 anos da amamentação de Isaque, como vimos no capítulo 21, versículo 5, podemos calcular provavelmente Ismael com 16 anos para 17. Abraão manda Agar com seu filho para o deserto de Bersabeia, região sul do Negueb. Versículo 15 e 16. Quando acabou a água do cantil, ela pôs a criança debaixo de um arbusto. 16. E foi sentar-se na frente à distância de um tiro de arco. Ela pensava: não vou ver a criança morrer. E sentou-se à distância. E o menino começou a chorar. Agar estava no deserto de Bersabeia. A água do cantil acabara. O filho e a mãe se veem ameaçados de morrer de sede. Segue a cena da aflição de Agar. Primeiro deixa a criança para morrer debaixo de um arbusto, na sombra. Ela se coloca à distância, angustiada, aguardando a morte de Ismael. O versículo termina dizendo que naquela situação Ismael se põe a chorar. Versículo 17. Deus ouviu os gritos da criança e o anjo de Deus, lá do céu, chamou Agar, dizendo: O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu os gritos do menino que aí está. Deus intervém por meio de um mensageiro. Veio em socorro. O choro do menino foi ouvido. Deus ouviu e envia um resgate, um ato de resgate à beira da morte. O mensageiro de Deus vai até Agar, assegurando a sua angústia, assegurando que de sua angústia Deus irá atendê-la. Deus ouviu em hebraico. Em hebraico se diz Yaisma, que ecoa o nome de Ismael. O anjo na tradução eloísta é aquele que veio, o anjo na tradução eloísta é aquele que, através dele, que Deus fala. Na tradução eloísta, Deus nunca fala diretamente na tradução eloísta. Ou ele fala em sonhos, ele fala através do anjo, ele nunca fala, como na tradição já vista, é Deus que fala diretamente. Versículo 18. Levante-se, pegue o menino e segure-o firme, porque eu farei dele uma grande nação. O mensageiro assegura a sobrevivência de Ismael e seu futuro. Ele não morrerá. Deus é um Deus compassivo. O mensageiro divino pede que Agar tome o menino pela mão, isso quer dizer, o mensageiro de Deus quer encaminhá-la para a fonte de água. A promessa de Ismael de ser uma grande nação refere aqui que ele será pai de nômades, com camelos, da ismaelitas, que viviam no deserto. Eles viviam de pilhagem e de caça. Versículo 19. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Foi encher o cantil e deu de beber o menino. Aqui o texto quer nos relatar um tema ligado à esperança, quando Agar passava pelo desespero e a morte.
A criança que não tinha futuro, ela iria morrer de sede, se torna uma grande nação. É a mensagem da providência divina, onde Deus não abandona Ismael e sua mãe, mas também uma mensagem de fé, confiança na promessa. O milagre de Deus acontece por intervenção divina. Agar abre os olhos, onde ela tira o véu que ofuscava seus olhos, diante da angústia e do desespero. O socorro divino se faz perto. Versículo 20. Deus estava com o menino, ele cresceu, morou no deserto e tornou-se um arqueiro. Deus apazigua os temores de Sara e Agar sobre suas famílias. A ameaça do deserto para Ismael é removida. O deserto será sua morada. Ele vai preparar no mesmo deserto que quase o matou. Ismael foi salvo junto com sua mãe. Deus de Israel, o Deus de Abraão, permanece então ali, mantendo ao filho do patriarca a promessa. E mantém também a sua promessa de que Ismael será uma grande nação, que como nômade ele se tornará arqueiro. Deus deixou Sara impor sua vontade, expulsando sua rival. Mas será Agar que irá experimentar o milagre de ser resgatada da ameaça de morte. Versículo 21. Morou no deserto de Farã e sua mãe escolheu para ele uma mulher egípcia. Agora, Agar era egípcia, presente que o faraó deu a Sara. Agora, ela escolhe uma mulher egípcia para ser a esposa de seu filho. O deserto de Farã estava no sul de Canaã, ao longo do lado norte da península do Sinai. Depois nós continuamos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.